Seja bem-vindo ao Extra Classe, um podcast que traz assuntos que vão além da sala de aula. Esta é uma produção da Educação Adventista pensada especialmente para você, que é pai de aluno, pensando no seu bem-estar, no seu relacionamento com o seu filho. Bem, se você está assistindo a gente pelo YouTube, já deixa aí nos comentários de onde você é, onde que o seu filho estuda, inscreva-se em nosso canal, deixe já seu joinha, o seu like e ative o sininho para saber quando entrarão os próximos vídeos. Se está ouvindo em alguma plataforma de áudio, já siga a gente também e compartilhe o link aí com seu amigo que você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto, que hoje é birras, as crises emocionais dos nossos filhos em casa ou em público. Meu nome é Gustavo Cidral, sou jornalista e para o assunto de hoje eu recebo duas convidadas. Estou aqui com a Márcia Furlan, que é psicóloga. Tudo bem, professora? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Te chamei de professora porque também foi professora durante muitos anos, né? Isso mesmo. E a professora Neide Laura, que hoje é diretora do Colégio Adventista de Pinhais, certo? Exatamente. Um prazer estar aqui com você, Gustavo, com a psicóloga Márcia também, para conversarmos sobre esse assunto. E vocês eram birrentas quando eram pequenas? Tem alguma situação, assim, não com vocês diretamente, mas que marcou vocês envolvendo birra? Eu não vou me entregar aqui, não. Não sei se eu era birrenta. Já faz um tempinho, não lembro também. Mas sabe que na minha casa eu tenho 3 filhos. E eu tive... um dos filhos, eu vou dizer a menina, se ela ouvir, ela vai lembrar dessa situação. Quando nós nos programávamos para ir ao culto no outro dia, eu deixava já a roupinha pronta, organizada. E eu percebi que numa sequência, assim, de 3, 4 sábados seguidos, eu tinha um embate com ela todo momento de arrumar para ir à igreja. E aquilo me causava um constrangimento, uma tristeza, porque ela não era birrenta, mas naquele momento ela se tornava. E aí eu falei pro meu esposo assim, nós vamos ter que mudar, eu como mãe vou ter que mudar a estratégia, porque ela não queria pôr a roupa que eu havia escolhido. Então eu fiz com ela, na sexta-feira eu fazia assim, filhinha, então nós vamos fazer o seguinte, a mamãe vai deixar pronta essas 3 roupas, e amanhã você pode escolher entre estas 3 aqui. E aí estava tudo certo. Aquilo se resolveu de uma maneira, eu falei, nossa, porque eu fiquei com aquele embate de 3, 4 sábados seguidos, né? Foi muito bom. Para mim foi uma experiência boa com ela também, de dizer, você tem a opção de escolher. Foi excelente. Escolha orientada. Isto mesmo. Como dizem, o combinado não sai caro, né? Isso mesmo. Eu não era uma criança birrenta. Eu era bem tranquilo, assim. Inclusive, eu era bem consciente da condição da minha família. Minha família não era uma família de condições financeiras muito prósperas, assim. Então, eu nunca tinha o brinquedo do momento. O brinquedo da moda, eu sempre ia receber e ganhar, às vezes, usado de algum parente, ou um ano depois, meses depois. Quando passava a onda já, daí eu conseguia ter o brinquedo, né? Mas eu era bem resolvido com isso e nunca reclamei, não era birrento. Mas teve uma situação que me marcou, e nós somos de gerações diferentes, talvez vocês não tenham vivido isso, mas quando eu tinha uns 5 anos, o meu herói favorito era o Jaspion. E eu assistia Jaspion todos os dias e sabia as coisas de cor, a musiquinha, a abertura e tal, e era fissurado no Jaspion. Assistia todo dia. E ok. E certo dia a gente foi no supermercado e passando na seção que tinha os brinquedos, eu vi um boneco do Jaspion. E daí eu pensei, é agora. É o meu momento. Eu nunca tinha feito isso e eu nunca mais fiz. Naquela hora, eu me joguei no chão, eu chorei, esperneei, berrei, porque eu queria o tal bendito boneco do Jaspion. E meus pais, naquele momento, coitados, se eu soubesse hoje, né, hoje conhecendo a realidade que era, jamais, obviamente, faria isso, né, mas acho que eles ficaram tão constrangidos que eles tiveram que ceder. Eles compraram o boneco do Jaspion e esse boneco me acompanhou durante muito tempo e eu brincava e aproveitei mesmo. Valeu a pena na época a birra. Mas é interessante porque foi uma situação isolada. Eu não era uma criança birrenta. Mas isso me marcou, eu lembro até hoje, talvez por ter sido uma situação isolada, né?
Mas, Márcia, você como psicóloga, pode explicar pra gente o que que é a tal da birra? Por que que ela acontece tanto na infância, principalmente na infância? Muito bem. Você citou o mercado, né? Algumas situações com filho nesse momento do mercado, complicadas. Muito bem, a gente chama birra de uma forma assim popular, tá? O nome é o quê? Uma desregulação emocional. Então, essa criança desregulou por algum motivo, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso daqui um pouquinho. É como se fosse uma reação emocional intensa, em que, por exemplo, seus pais acabaram comprando o brinquedo. Provavelmente porque eles disseram: o que que aconteceu, Gustavo? Ele não é assim, ele deve querer demais isso daí, não é verdade? E te desregulou. Ou talvez você tenha feito de uma maneira mais intencional. Não, eu vou fazer isso daqui porque eu não posso ir embora sem esse brinquedinho hoje, né? Alguma coisa pode ter passado na sua cabeça. A criança procura um pouquinho de autonomia nesse momento dessa desregulação, dessa birra, tá? É como se ela tivesse uma necessidade ou uma frustração que ela quer expressar, mas ela não consegue. A gente não diz que isso é intencional, que ela pensa, agora eu vou fazer uma birra, porque a gente não acredita muito nisso. A gente realmente acha o quê? A criança, a gente fala que o córtex pré-frontal, ele ainda não está desenvolvido. Se você me perguntar quando ele fica maduro, em torno de 25 anos. Márcia, as birras vão até lá? De certa forma, a gente vai amadurecendo, né? Se acostumando com frustrações. Como que eu lido quando eu me frustro? Ora choro, ora eu converso com alguém, ora vou para o meu quarto, fico quietinha. E a gente vai aumentando, nós chamamos de repertório emocional. Como reagir? Não fazer uma birra, bater o pé e chorar aos 15 anos, por exemplo, tá? E Em- Só um detalhe. Aqui diz assim: essa busca de autonomia de eu quero fazer. Eu posso fazer do meu jeito? Tem criança que ela não consegue falar isso ainda. Eu posso tentar? Daí a mãe vai lá e faz por ela. Ela fica brava, birra, chora, desregula. Então, aos pouquinhos, isso vai regulando. Conforme a idade vai aumentando, a criança vai amadurecendo, né? Essa comunicação é como se as crianças pequenas ainda não soubessem expressar. Você falou que tem a filhinha de 4 anos. Não tem situações que você fala, ela tá querendo falar alguma coisa e não está conseguindo, por isso que está chorando. Não parece isso às vezes? Eu já me vi quando os meus filhos eram pequenos, pensando assim: não deve ser esse o motivo, não é possível. Então, essa birra, essa desregulação, a gente não diz que ela é algo assim totalmente intencional, mas tem que tomar cuidado como nós adultos reagimos. Por quê? A nossa reação pode ser um reforço para ele continuar com aquilo. Agora, se ele está fazendo a tal birra e eu digo: olha, eu estou te entendendo, eu estou aqui te escutando, eu sei como você está se sentindo, mas hoje é não. Então, isso não é um reforço em que ele vai continuar com essa birra das outras vezes. Eu não sei se cabe aqui, mas também tem que a birra ou essa, né, esse momento que a criança desregulou é um pedido de ajuda por ela não saber como reagir. Eu não sei a resposta, eu não sei como fazer, eu não sei. Ela nem está entendendo o sentimento que está envolvendo aquele momento. E é um pedido de ajuda também. Por isso, a importância de como o adulto vai reagir à birra, Isso. né? Aí a criança vai também superando aos poucos essas situações. É porque nós vamos reforçar ou reduzir. De Isso. acordo com a nossa resposta, a gente reforça aquele comportamento ou a gente vai dar um reforço para reduzir aquele comportamento. Agora, e falando das crianças menores, às vezes o que a gente interpreta como birra, e pode até parecer, quem não tem filho não entende. Eu tenho uma filha de 4 anos e sei como é, mas às vezes até a mãe fala, né? Ah, ela tá assim porque é fome, é sono. E quando. O que que pode causar essa irritação nas crianças? Hum. Tem esses fatores, né? Que são fisiológicos puramente, né? Às vezes nós levamos as crianças a alguns extremos, né? Que pode ser fome, pode ser o sono. Esse tipo de coisa faz com que cause uma irritabilidade, se sair da rotina que ela está acostumada, né? É, Muito barulho. muito barulho, que seria a questão sensorial, né? Isso mexe com a criança também. Então, se nós pudermos levar isso da melhor forma possível, sempre no mesmo horário, alimentação, o soninho, isso vai proporcionar menos oportunidades para as tais birras. Agora, professora Neide, você é mãe de 3.
Acho que agora eles não têm mais birra, né? A essa altura do campeonato. Não, Outros tipos, né? outros tipos. E você até mencionou aí uma situação, né, que você conseguiu resolver. Agora, como prevenir as birras, né? Agora orientando até os pais e mães aí das crianças, acho que até as menores, acho que tem essa realidade, né? O que fazer para prevenir antes que ela comece? Se você já conhece seu filho, você sabe que, opa, vai ficar birrento daqui a pouco. Como prevenir isso? Sabe, Gustavo, eu acho que é importante a gente trabalhar, mesmo antes da birra, uma coisa que criança precisa desde pequenininha é uma rotina. Então, estabelecer rotinas para as crianças causa essa sensação de conforto, de estabilidade, de uma segurança que vai. Eu sei o que vai acontecer, já está estabelecido, né? Então, isso vai, traz a criança ela fica menos reativa. Menos reativa. Outra questão que nós já falamos aqui, a Márcia já falou antes, sobre o sono e alimentação. A criança precisa dormir pelo menos 9 horas. E essa precisa ser organizado, já vai organizando. É o banho, logo depois do banho, vamos para o quarto, as luzes vão apagando e a criança vai se organizando para ter um sono tranquilo, restaurador, porque a criança que não dorme direito, no outro dia ela está irritada. E isso se torna um gatilho para uma birra. Antecipar mudanças também, né? Antecipar as mudanças. Nós vamos precisar sair. A criança gosta da comidinha da mãe, mas aquele momento ela não vai conseguir comer em casa com a família. A família vai ter uma situação diferente. Antecipa. Fala, olha, amanhã nós não vamos comer a comidinha da mamãe em casa. Amanhã nós vamos almoçar num outro ambiente. A criança já vai sendo preparada para isso. E oferecer escolhas é o que aquela situação lá com a minha pequena. A criança tem uma situação, porque tem os gostos também, tem as preferências. Permita que a criança também escolha. Claro que não é sempre que você vai permitir que a criança escolha. Tem momentos que o adulto que vai escolher, mas existem situações que você pode dizer e pode oferecer à criança, falar, você pode escolher. Então essa rotina sequenciada para a criança faz toda a diferença. Um ambiente organizado dentro de casa faz com que a criança entenda se posicionar também, porque ela precisa se posicionar. E como se posicionar? Porque é importante a criança falar: eu não gosto disso. Sim. Isso não me faz bem. Dentro de casa, inclusive, né? Dentro de casa, inclusive. Então, essa rotina bem estabelecida gera uma tranquilidade emocional para a criança. Tem algo que você falou que é tão interessante, que a abordagem em terapia cognitivo-comportamental trabalha. Sim. Quando você fala com a criança, né? Olha, amanhã vai ser um pouco diferente. A gente não vai comer aqui, vai ser em tal lugar. Tudo começa no nosso pensamento. Ela começa a pensar sobre aquilo que vai gerar como ela se sente, como ela vai se comportar. Então, se eu não fizer esse preparo, o comportamento dela está ligado ao que ela estava acostumada. Isso mesmo. Muito interessante isso e vale a pena investir. É verdade. Mas há casos também que, às vezes, olhando de fora, e alguns podem julgar como birra, mas são casos mais sérios que podem ser até transtornos, né, Márcia? Tem alguns transtornos, assim, de crianças que desafiam os pais, mesmo as menores, mas que, na verdade, é um problema um pouco mais sério, não é simplesmente uma birra, né? No dia a dia, quando os pais percebem que aquilo passou um pouco do limite que nós conhecemos, uma birra, uma desregulação de uma criança, é muito interessante procurar uma avaliação. Porque, mas eu tenho medo que dê nome, que tem alguma coisa, uma síndrome, um transtorno. É importante saber, porque quando nós sabemos o que tem, é mais fácil de lidar com aquilo, de saber como você aborda a criança, como você a desafia, até que ponto você vai ou não vai. Então, não ter medo, porque muitas vezes a gente deixa de procurar, né, saber o que está acontecendo de diferente pelo medo de como eu vou agir com isso. Mas os profissionais estão preparados para essa capacitação aí. Agora, ok, a gente tentou prevenir, não deu certo. A criança tá tendo lá um ataque, né? Uma crise emocional. Vou usar esse termo. Sim. Como agir nesse momento, né? Porque pra gente aqui que tá num ambiente tranquilo, controlado, é fácil a gente falar.
Mas ali num local público, às vezes a criança tá estirada no chão e se debatendo e tendo um ataque de nervos. Como que os pais podem agir ali para não piorar até a situação? Sabe que um ambiente muito propício, né? Foi onde você fez a sua birra, né? É o supermercado. O supermercado, ele traz um estímulo muito grande para a Muito. criança, muito grande. Mas quando a criança está naquele momento ali, muitos pais, eles acabam cedendo por conta da vergonha, né? É uma vergonha, porque todo o ambiente para e olha para a criança, olha para os pais, porque olha para a criança para saber até onde a criança vai Sim. e para os pais para saber o que é que o pai vai fazer agora. E eu vou falar para vocês que alguns casais novos que vão ao mercado e não têm filhos, alguns decidem não ter filhos para não passar por situações assim, né? Então a gente vê reações também diferentes. Agora eu vou falar para vocês. Primeiro, se a birra está acontecendo, respira. E tem que entender que aquela situação não é em relação a você adulto, é em relação à criança. Uhum. A birra é sobre a criança, não é sobre o adulto. Então você é o adulto da história, é você que vai conduzir. Validar o sentimento. Essa coisa da empatia, olhar para a criança e falar: nossa, aconteceu alguma coisa, houve uma frustração. Não desmerecer essa frustração, mas ser firme. Porque também, se você não for firme e ceder, a criança vai sempre avançar na birra, porque ela sabe: aqui eu consegui. Da próxima vez eu posso conseguir novamente. Então, ter a empatia, mas tomar uma decisão. Se aquele momento é não, é não. Não precisa ser na grosseria. Pode ser com carinho, falar neste momento não. E também ajoelhar, se a criança for pequenininha, porque geralmente o adulto fala de cima para baixo com a criança. Não, baixa um pouquinho, olha olho no olho com a criança e fala: eu estou entendendo. Eu entendi que é o que você quer, mas hoje não vai ser possível. Vamos combinar mais para frente? A criança vai dizer: olha, o papai me entendeu. A mamãe compreendeu o meu sentimento. Porque também tem família que, naquele momento, cede e a criança, naquele momento, ela não vai entender. Ela não vai compreender. Ela vai entender que a birra é o caminho. Não, nós precisamos dar um fim, colocar um ponto final naquilo que está acontecendo. Então, o pai é firme, o pai olha olho no olho, mas uma firmeza com leveza, com Amor, né? amor, com amor. Esse olhar de amor, porque quando a criança olha e o pai fala assim: eu entendi que você quer, mas nesse momento não será possível. Vamos conversar mais para frente? Pronto, nisso a criança já baixou aquela intensidade que ela estava da birra. Isso, e você falar baixinho também com a criança, porque a criança grita, você grita, a criança vai gritar mais, você vai gritar mais. E aí os olhares que estão em volta, eles aumentam. Então, nesse sentido, esse caminho, para, respira, baixa, fala com a criança e tenta dizer para ela: eu estou entendendo, vou te ajudar aqui nesse momento. Baixinho. E a criança se acalma. Isso é regulação? Regulação emocional. Muito bom. Quando ela percebe confiança, quando você passa confiança para ela, olha, está olhando, está conversando comigo, Me deu né? atenção, né? Não vai ser agora, mas será. A tendência da criança e nossa, né? Vamos ser verdadeiros, é ser imediatista. Sim. A gente quer as coisas para quando? Agora, não é para amanhã, não é daqui a pouco. E a criança não é diferente. Então, ela precisa entender que nem tudo que ela quer, ela terá. E não terá naquele momento, mas talvez amanhã ou numa outra ocasião será possível. Perfeito. Eu vi uma ilustração bem legal que me marcou bastante, que é a seguinte: tem um foguinho. Tem um foguinho ali e daí chega uma figura, uma mãe, uma figura feminina, materna, e abraça o foguinho e esse fogo ele vai diminuindo até que a criança se torne uma criança, né? E é isso que nós, como pais, fazemos, né, com os nossos filhos. A gente é o adulto da situação, a gente não tem que colocar mais lenha nessa fogueira, mais gasolina, né? Se a gente elevar o nosso tom de voz e querer ser tão birrento quanto a criança, Sim. isso vai explodir mais ainda esse fogo, né? Então a gente tem que tentar acalmar
o fogo. Mas você falou dos casais sem filho que olham essa situação. É engraçado, professora, porque quando a gente ainda não tinha nossa filha, a gente era um desses casais que, quando via uma criança assim, berrando em público, chorando, às vezes a gente estava em algum evento, em algum auditório, e tinha uma criança chorando. Isso, nossa, me irritava, me incomodava muito. E eu falava: olha, é por isso que eu não vou ter filho. E o curioso é que agora a gente tem a nossa filha, e como mudou a minha chave. Agora, quando eu vejo uma criança chorando em público, ou às vezes, sei lá, tá num avião, no ônibus, alguma situação assim, tem uma criança chorando, eu me sinto mais empático com aquele pai, com aquela mãe, assim. Eu entendo a situação e não julgo, mas não me incomodo tanto, porque eu sei o que ele está passando, né? E para a criança que tem a figura paterna e materna, esse é um trabalho em equipe, né, Márcia? Porque não adianta também um, um deles, uma das figuras, fazer o que deve ser feito, que é certo, e o outro ir no sentido contrário, né? É Tem isso que haver mesmo. a comunicação entre os pais para que haja um trabalho em equipe, né? A gente fala uma palavra que se chama congruência, que é a harmonia. Tem que ter essa harmonia, essa congruência entre pai e mãe, entre cuidadores. Porque a criança, ela percebe. Sim. Ah, não deu aqui, mas eu vou ali, daí eu consigo. Isso fica ruim, né? Então, separei algumas palavras aqui. Alinhamento. Alinhamento de expectativa. Alinhem como vai funcionar. Se vier no A, será assim, e se vier no B, será assim da mesma forma. Porque a criança, ela é muito inteligente, ela já percebe, né? Perspicaz, né? Ela é muito Perspicaz, ela já percebe. Comunicação discreta. Tem coisa que pai e mãe não fala perto dos filhos, né? Não digo nem discussão. Tem alguns detalhes que se resolve sozinho, depois vem perante os filhos. Apresentar uma frente como se fosse uma frente unida. Nós é assim que será. Ah, mas eu vou falar com o pai. Pode falar. Ah, mas eu vou falar com a mãe. Ok, não tem problema, né? Quando eles vão ficando maiores, é interessante. Eu lembro que os filhos falavam: ah, não adianta falar com o pai, você é a mesma coisa. Eles falavam entre eles assim: não adianta falar com a mãe, você é a mesma coisa. É uma só carne e um só posicionamento. Exatamente, eles já perceberam que é assim que funciona, né? Revezar apoio e supervisão, para não ficar aquela coisa sempre muito pesada para um, sabe? Não, não, veja com a tua mãe, ela que decide. Não, veja com o teu pai, ela que decide. Não, reveza isso. Tenta fazer isso aí ali num conjunto, numa equipe, né? Evitar ceder e encerrar aquilo ali na birra. Porque aí o reforço que a gente dá é assim, toda vez que você fizer birra, vai ser do jeito que você quer, né? E a gente está falando aqui de birra, de desregulação emocional, lembrando que talvez alguns pais que estão assistindo já têm filhos maiores, pré-adolescentes, adolescentes, eles também têm outros tipos de articulações quando eles querem as coisas. É isso que eu queria saber. Eu ia até perguntar agora, Márcia. Na adolescência tem birra também? Como que a gente lidar então nessa Com fase da vida? certeza. A adolescência acontecem alguns lutos. Como assim? É o luto do corpo. Aquela criancinha tinha um corpo e agora mudou, ela acabou aquele corpo de criança. Acontece o segundo luto, que é da identidade. Então, eu era uma criança, agora eu não sou adulto, dizem que eu sou um adolescente. Como funciona isso? E o terceiro, por incrível que pareça, é o luto dos pais da infância. Os pais da infância também não são mais os mesmos. Eles estão tentando se encontrar. Como que eu lido agora com esse meu filho, com essa minha filha que é uma adolescente? Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, mas desse tamanho, uma adolescente fazendo birra. Não é exatamente isso. Ele está tentando se encontrar, ver até que ponto ele pode ir, até que ponto ele não pode, como que pede. O que que eu posso querer nesse momento, já que eu não sou mais criança, mas também não sou adulto. E para a gente, como pai e mãe, como cuidador, muitas vezes parece birra. Então, o caminho é uma boa conversa. Olha, as coisas mudaram, eu sei você não é mais criança, eu também estou me adaptando a isso. Eu também era uma mãe de criancinha, de uma menininha, e agora sou mãe de uma moça, sou mãe de um adolescente. Então, vamos juntos aqui e a gente vai aprendendo até que ponto nós vamos caminhar. E é interessante que os pais não se preparam para essa mudança, né? Para essa mudança de fase, essa mudança de postura do filho. Porque antes a criança, nossa, ela machucava, corria para a mãe. Eu lembro que quando tinha os 3 pequenos, meu esposo ficava chateado até, porque eles caíam e ele corria para ajudar.
E eles falavam: "Não, eu quero a mamãe". Então aquela coisa da mamãe acolher, da mamãe dar um beijinho e tal. De repente a criança cai, ela já se limpa sozinha, ela já tira Uhum. areinha, lá com 11, né, 10, 11 anos, você já não consegue mais levar na escola e dar um beijo, eles já não querem mais. E o Sim. pai também não consegue se preparar para este momento. E aí vai distanciando, e aí quando a criança apresenta uma birra ou uma discussão, ou quer teimar com o pai com alguma Um coisa, embate, um né? embate, o pai ele se assusta e ele se afasta. Ou então ele entra com uma severidade na decisão. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito e pronto, porque eu que mando em casa. É. Eu que mando, mas antes a criança conversava, ela perguntava e o pai era todo carinhoso, o pai e a mãe, né, os pais. Então essa mudança é importante o pai se preparar também, porque vai acontecer, vai acontecer. E ela, dependendo de como a reação dos pais, causa um distanciamento, né? A gente tem que perceber que nem tudo é desrespeito. Tem Isto, coisa que talvez seja, realmente precisamos daí colocar um limite. Mas tem coisa que não é desrespeito, ele está aprendendo como fazer a isso lidar. agora. Sabe, Exatamente. Márcia, que é interessante que eu converso isso com os professores na escola? Porque muitas vezes os professores falam assim, nossa, eles estão desrespeitosos comigo. E aí, às vezes, eu falo para eles, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é com você, pessoa. O adolescente, ele está numa fase de tanta mudança que ele é desrespeitoso, entre aspas, com o pai, porque ele não seria com você. É porque ele está aprendendo também a lidar com as situações de frustração, a lidar com uma nota baixa que ele não queria ter tirado, Sim. né? Então, nesse sentido, o adolescente está firmando seus pés também nessa próxima fase que ele está passando. Então, é importante tanto o professor quanto o pai entender essa tal birra, esse tal descontentamento. E o adolescente hoje, eu digo hoje porque parece que está mais aflorado, né? Hoje, ele, com a frustração, ele se transtorna mesmo. Ele se transtorna em sala de aula, com o pai, a questão do uso de um celular, por exemplo. Nossa, ele fica transtornado com aquilo. Se ele está sem, se é recolhido, se ele não pode usar naquele momento, Hum. ele não consegue lidar com aquela situação. E aí onde entra a birra? É o descontentamento? E você conhece pais de alunos que são birrentos também, professora? Com certeza. Então tem adultos que são assim também. Tem adultos que não aprenderam a se frustrar, né? Isto, a palavra frustração hoje, eu penso que ela precisava ser um pouco mais estudada, porque a frustração, ela não ela não causa uma sensação negativa para nós, porque na vida toda nós teremos frustrações e a gente precisa se preparar para as frustrações. Como desde pequenininho, a criança trabalhando essas situações de birra, o pai desenvolvendo. Tem momento que você não vai conseguir tudo o que quer. Esse momento é não, agora você não vai. Isso vai preparando o adolescente para a frustração. A tendência da família hoje, pelo fato do pai ter tido muitas frustrações ou ser privado de muitas coisas antes, numa geração anterior, ele não quer que o filho se frustre. Só que isso não é saudável. Sim. Isso não é saudável. E na escola a gente se depara muito com isso. O aluno, se ele tirou uma nota baixa, ele projeta esse sentimento dele para o professor. E o pai, muitas vezes, ele vem questionando a atitude do professor. E não a atitude do filho que não estudou e não se preparou. Só a perda daquele momento, a frustração daquele momento. Meu filho não poderia ter passado por isso. Não, mas ele precisa passar por isso, porque na próxima vez ele precisa entender que ele tem que estudar, precisa fazer o hábito de estudo. Aí ele vai conseguir a nota, não é o professor. A nota não é resultado do professor. Então a frustração ela é importante para o desenvolvimento emocional da É. criança e do adolescente. A gente precisa trabalhar com previsibilidade. Uhum. É previsível que criança vai fazer algum momento de desregulação ou de birra. Então, quando fizer, eu, como pai, como mãe, como que eu vou reagir? Porque se eu acho assim, não, que isso não aconteça de novo, não quero mais saber de birra. Não vai acontecer de novo. Vai acontecer. E eu tenho que saber como agir ou reagir. A gente vê muito isso que você falou no terceiro ano do médio. Tem alunos que se desesperam, porque nunca reprovaram, né? Uhum. Nunca repetiram um ano. E agora, e se eu não passar nesse vestibular, minha vida vai acabar.
Não, a vida não vai acabar, vão passar 6 meses e você vai tentar fazer o outro vestibular. É possível. É possível e é uma aula de resiliência. Isso. A gente passou por isso quando minha filha estava tentando vestibular. Nunca tinha reprovado, ótima aluna, notas excelentes, mas o curso difícil. E eu sempre falava, filha, se você não passar, a gente vai estar junto para tentar de novo. Ela, nossa, mãe, você acha que eu não vou passar? Não é isso. É porque você não está acostumada a se frustrar nessa área, né? E isso pode acontecer. Isso não é o fim do mundo. A gente vai recomeçar e uma hora isso vai dar certo. E no caso de adultos que são imaturos emocionalmente, não sei se eu posso dizer isso, Uhum. isso contagia os filhos? Com certeza. A gente precisa ter cuidado, porque é o que você falou agora há pouco, né? Eu sou o adulto dessa relação, eu preciso me comportar como tal. Porque aqui está desregulado. De repente, essa desregulação já passa aqui para o outro lado. E então isso já virou uma confusão. Eu preciso separar. Isso é dele, que tem 15 anos, isso é meu. Isso é dessa criança que tem 6 anos, e eu sou quem nessa relação? Eu sou a mãe. Por que eu estou ficando tão nervosa? Ela é uma criança de 6 anos. Só que nós, com frequência, não temos isso de maneira intencional e consciente. E quando nos vemos, a gente já está se perdendo nessa conversa. Então, essa imaturidade na vida adulta, todos nós, em algum ponto, temos algum tipo de maturidade, pelo convívio que tivemos, pelo ambiente, pela família. Mas como que a gente faz isso? De maneira intencional, nós vamos trabalhando e percebendo. O que eu vejo muito no outro diz mais sobre mim. Isso é muito importante. A gente tem que tomar cuidado sobre isso, sobre as nossas imaturidades, né? Então a gente se acha muito legal, mas assim, sair no trânsito, a primeira fechada que eu levo, opa, mas isso daqui, e tudo já se estoura. O que que é isso? Aparência e essência. A nossa aparência, ela é programada. A nossa essência, quem sou eu? Como é que eu reajo àquilo que não estava programado? Se a gente começar a prestar atenção nesse tipo de coisa, a gente vai se conhecer melhor e saber fazer previsibilidade nessas situações mais tensas, digamos assim, com os nossos filhos. E em alguns momentos essas crises emocionais, elas podem significar uma necessidade de atenção. A criança, resumindo aqui, né, o senso comum diz, a criança ela tá querendo chamar atenção mesmo? Às vezes é isso? Olha, em alguns momentos pode ser que eu, por exemplo, como mãe, esteja aqui no meu celular, correndo com o meu trabalho, e realmente a criança esteja precisando, porque eles gostam de estarem com a gente, né? Eu, de vez em quando eu vou para casa dos meus pais, meus sobrinhos querem dormir na casa da avó, porque a tia tá lá também. Eu tenho que contar história, olho no olho, e massagem. Esses dias aconteceu isso, tia. Preciso de uma massagem que eu durmo assim, olha. Isso é um carinho, isso é um olhar, é um acolhimento. A gente precisa aprender que a gente gosta disso. Por que que as crianças não gostariam, né? Então, em certas ocasiões, pode ser que elas estejam querendo chamar atenção. Por quê? Porque a atenção não está sendo dada. Mas em outros momentos, pode ser uma necessidade. Pode ser algo que ela quer falar e não fala, né? Mas ela quer demonstrar de alguma forma. A gente precisa ler não só palavras, não ouvir só palavras, mas ler comportamentos, ler silêncio. Tem filho que fala pelo silêncio, tem filho que fala pelo barulho, tem filho que fala pelo sorriso, tem filho que fala pelo choro. Então a gente precisa ler essas entrelinhas aí da saúde emocional também. E às vezes ali no olho do furacão a gente acaba falando sem pensar algumas coisas e a gente perde a noção do poder das palavras e como isso pode influenciar no desenvolvimento principalmente dos menores, né? E, claro, dos maiores também, dos adolescentes, porque afeta do mesmo jeito. Quero saber o que que a gente deve evitar. Frases, por exemplo, eu tenho algumas opções aqui, alguns exemplos de frases, e eu queria saber outras também que a gente deve evitar de falar. Por exemplo, se você não parar, vai apanhar. Filmar a birra e achar... Isso não é nenhuma frase, né? É uma atitude, por exemplo. Eu já vi... Com certeza vocês já viram em redes sociais pais que filmam seus filhos e colocam lá para dar engajamento, enfim, porque... Uma exposição. Uma exposição gratuita do filho, né?
pedir pro filho engolir o choro, dizer que não tem motivo para chorar, ou então dizer que vai pegar o brinquedo da criança e vai dar para outra criança, ou então comparar a criança com outra, ou com o irmão, com o primo, com o amigo, dizer, olha lá fulano, ele não faz isso, olha lá como ele é bom, que bonitinho, ele não tá fazendo isso. O que a gente deve evitar nesses momentos? Uhum. As nossas palavras, elas fazem um pouco do outro, né? Tem alguns filósofos que eles falam sobre isso. Porque tem gente que fala, não me importa a sua opinião. Não é bem assim que funciona. A opinião do outro nos importa sim. Só que a gente filtra algumas coisas, tá? A criança pequena, a gente precisa tomar cuidado. Nós falamos na psicologia sobre crenças. Quando eu digo para o meu filho, você não sabe nada, tudo que pega na sua mão cai, que coisa feia que você está fazendo, essa birra é muito feio. Esse tipo de coisa, a criança passa a acreditar no que eu falo para ela. Que ela não sabe nada, que ela faz coisa Nesse lugar você feia. sempre faz isso, né? Exatamente. Isso é perigoso, né? A gente pode perceber em nós alguns traumas que nós temos que falaram para a gente na escola, um amigo, um professor, ou mesmo com boas intenções, às vezes os pais falam coisas que nos machucam e aquilo forma um pouco do meu eu. Então, as nossas palavras machucam. E às vezes não são palavras, são olhares, são atitudes, né? Às vezes a gente só faz assim, vira as costas. Cuidado com essa coisa de virar as costas para o seu filho. Esse é o momento que ele quer que você fale alguma coisa para ele, né? Porque também estamos ensinando que quando ele não estiver feliz, ele pode virar as costas e ir embora, né? Isso não é legal. Certa ocasião, meu filho ainda era assim, meninão, e eu falei algum não, que ele queria algo, não tá. Então tá bom. Falou, opa, volta aqui. Ele voltou, o que que foi? Eu quero te dizer que é um não, mas eu quero que você lembre que eu te amo. E esse não quer dizer que eu não te amo. Se você está fazendo uma correção, se você está regulando o seu filho emocionalmente, intencionalmente, racionalmente, você faz isso sem o sangue estar fervendo. Você já sabe que você tem que estar preparado porque isso vai acontecer. Sendo criancinha ou sendo maior, inclusive sendo adulto. Tem situações que você vai precisar regular o seu filho. Assim como vai chegar no momento que eles também vão nos regular. Poxa, mãe, eu vi, que chato que aconteceu. É tão bonito quando eles vêm fazer isso com a gente, é ou não é? Você fala, nossa, aprendeu, está aprendendo, né? Então, assim, podemos nos desregular junto com os nossos filhos? As nossas palavras às vezes desregulam todo mundo? Sim. Esse tipo de programa que nós estamos fazendo aqui, esse podcast, é para levar esse tipo de informação. Esteja consciente, seja intencional. Emocionalmente falando, nós nos preparamos, fazemos check-up físico, vamos ao médico, a cada 6 meses, um ano. Emocionalmente, precisamos ter esse check-up também. A gente precisa analisar por que algumas coisas não estão funcionando tão bem como eu gostaria. Por que essa relação está tão desgastada? E a mudança começa por quem? Por mim. Eu não quero mudança começando, porque ele tem que mudar, porque ela tem que mudar, porque não podia falar assim. Começa por você, que isso vai funcionar como um espelho. Professora Neide, e como que a gente pode transformar esses momentos, essas situações em aprendizados sobre sentimentos? Aprendizados para a vida, aliás, né? Sabe que é importante a gente tratar com a criança as palavras corretas dos sentimentos, né? Raiva, tristeza, desânimo, frustração, As emoções. as emoções, porque a criança vai aprendendo a lidar. Nossa, eu realmente agora fiquei com raiva disso. Mas isso é passageiro. Então, trabalhe as emoções com a criança e dê nome para esses sentimentos, para essas emoções. Porque a criança também vai saber como ela consegue superar. E outra, frustração, a gente precisa trabalhar com a criança, isso é um treino também. Essa frustração, pequenas frustrações, elas vão levando a um aprendizado e a uma segurança. Eu já sei que se eu me frustrar, eu posso ficar com raiva, mas eu vou respirar fundo porque vai passar. Então a família vai trabalhando isso passo a passo. E também a criança precisa entender que a frustração ela não é um castigo. Uma perda ela não é, eu perdi, foi um não para mim agora. Não é um castigo. Aquele momento é o ideal.
Isso precisa ficar claro para a criança. E aí ela vai trabalhando o sentimento, as emoções que ela vai sentindo, a frustração. No caminho eu vou ter frustrações. No meu caminho de vida, mesmo que eu estou pequenininho, eu vou para a escola, eu vou crescendo, então a criança vai aprendendo a superar, porque as frustrações elas começam pequenininhas. E as birras, às vezes, né, são pequenininhas, mas eu vou aprendendo a trabalhar essas emoções. E é importante a família falar: eu entendo que você está com raiva. Às vezes o papai e a mamãe também ficam com raiva, mas isso é passageiro. Pode ser que você queira ficar quietinho, tá tudo certo, vai passar. Mas pode falar comigo sobre o seu sentimento. Que a intenção, às vezes, da família, não quero nem saber o que aconteceu. Deixa pra lá. Deixa ela sozinho no canto. Isso vai passar. Passa também. Mas a criança precisa entender o processo, junto com a família. Juntos, vão vivendo junto e vão crescendo juntos naquilo, né? É importante. Tomar cuidado, porque até hoje, com tanta instrução, tem pai que fala: não pode sentir raiva, que feio. Medo do quê, menino? Não precisa ter medo de nada. Gente, nós sentimos, nós somos seres humanos. Os seres humanos têm emoções. Nós vamos ter medo. Eu já tive paciente que disse: mas se eu fizer psicoterapia com você, você me promete que eu não vou mais ter medo? Opa, não é bem assim que funciona. A gente vai ter raiva, alegria, tristeza, medo. A questão é: como eu vou lidar com isso? Como eu vou reagir frente a isso que eu estou sentindo? Primeira dica: nomeie o que está sentindo. Filho, o que você está sentindo? Uhum. Por que você está se sentindo assim? O que nós podemos fazer? Conversa, toma um banho, sai para jogar bola, vamos comer alguma coisa. O que é ruim é sempre fazer a mesma coisa. Estou com medo, choro. Estou com medo, choro. A gente tem que ampliar esse repertório, né? Ora chora, ora vem conversar com a mãe, ora vi que estava conversando com o irmão sobre isso. Então, ampliando esse repertório, a gente pode dizer que essa criança tem o quê? Saúde emocional. Ela está com qualidade. Saúde emocional. Olha, muitos aprendizados nessa conversa, tá sendo um privilégio para mim. Eu tô fazendo um curso aqui, me preparando já, né, para as fases que a minha filha irá passar. E muito obrigado, Márcia, novamente pela sua contribuição, pelo seu conhecimento. Obrigada pelo convite, foi muito gostoso. A gente que agradece a você também, professora Neide, por tudo que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigado, viu? Trabalhar com crianças, com adolescentes é muito bom. Que a gente aprende com eles também. E estar aqui falando, como eu disse no início, não é falar sobre esse tema, é importante. É importante os pais entenderem também esse processo dessa regulação, dessa maturidade emocional da criança e do adolescente. Muito bom. E obrigado a você também que nos ouviu, nos assistiu até agora, e a gente quer saber de você. Conte pra gente, quando você era criança, teve uma situação de birra? Você tinha alguma birra? Então conta pra gente aqui nos comentários. E se não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para saber quando a gente vai publicar os próximos episódios. E se gostou, deixe seu like, deixe o seu joinha aí e compartilhe esse episódio também ali no seu grupo da família, para seus amigos, enfim. Compartilhe esse conteúdo para as pessoas que você sabe que precisam ter esse conhecimento aqui, ter acesso a esse conteúdo tão edificante, tão construtivo que nós conversamos hoje, tá bom? Se você está nos ouvindo em alguma plataforma de áudio, também nos siga lá para que esse conteúdo tenha mais alcance, tá bom? E a gente se vê no próximo. Até mais.